Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para fazer neste dia uma reflexão, um curso de introdução à leitura da carta aos Hebreus. Nós queremos fazer esta leitura e no site da paróquia nós vamos colocar alguns textos para reflexão daqueles que quiserem aprofundar. Então nós vamos trabalhar mais o elemento textual, texto, pelo texto, e nos aprofundar assim no mistério da nossa fé. Esta série de encontros terá como tema a leitura da carta aos Hebreus. E nós vamos então procurar iniciar refletindo com vocês o que nós devemos compreender de fé. Fé não é um sentimento. Às vezes as pessoas acham que pelo fato de estar sentindo bem, são pessoas de muita fé. Não é. Ou então, quando você não está bem, às vezes com muitos conflitos, para serem enfrentados, a pessoa se sente um pouco desanimada e fala, eu estou com pouca fé. Não. Esta oscilação de humor, as pessoas precisam procurar, às vezes, quem sabe, um bom psicólogo, né? Porque são determinadas realidades que nós vivemos e que nós devemos saber enfrentá-las, sustentado pela fé, para não nos deixarmos ser vencidos pelas dificuldades, nem iludidos quando as coisas vão bem. A fé é, antes de tudo, uma atitude que eu tenho diante daquilo que a igreja é portadora. Isto é a fé cristã. Quando você pega a carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 10, lá no versículo 16, 17, eu quero colocar o texto aqui em latim. Quando São Paulo diz, ergo fides ex audito, isto é, a fé vem pelo ouvido. A igreja é apostólica. Tudo o que nós conhecemos sobre Jesus, não foi Jesus que escreveu. Não existe uma frase nos evangelhos, nenhuma frase que foi escrita por Jesus. Tudo o que nós encontramos lá, naqueles evangelhos, foram os evangelistas, apóstolos, as testemunhas oculares, que nos deixaram este testemunho sobre Jesus. É eles que nos transmitem esta fé daquilo que eles testemunharam e viveram. Ora, a nossa fé tem como fundamento aquilo que nós recebemos da tradição apostólica, do qual a igreja é portadora. A igreja não tem direito de modificar aquilo que ela recebeu, mas ela transmite aquilo que recebeu da tradição dos apóstolos, que foram as testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo.
E Pedro diz nos Atos dos Apóstolos: nós somos testemunhas de tudo isso. Estas testemunhas oculares que fizeram a experiência com Jesus, não só enquanto Jesus caminhava no meio deles, mas a partir da ressurreição, que vai dar uma ótica nova aos discípulos, daquele que caminhava com eles. Então, a partir dali, os apóstolos são chamados a tomarem uma posição, e estas testemunhas é que nos garante tudo. O anúncio da igreja é portadora desse anúncio salvador. Eu sou chamado a acreditar no testemunho da igreja. Eu sou chamado a vivenciar o conteúdo da fé que eles nos deixaram, e alguns redigiram em evangelhos, e fazer desta fé a minha igreja. Porque quando eu chego a crer, é porque outros creram antes de mim. E quando o anúncio me é dado, eu me uno àquela profissão de fé da igreja e me faço participante desta realidade, fazendo da igreja uma única boca que professa a única fé, cuja origem é aquilo que os apóstolos deixaram como testemunhas. Então, esta realidade desta tradição é que é portadora daquilo que cremos, o conteúdo daquilo que se crê. Eu posso, então, a partir do momento em que eu recebo a fé do qual a igreja é portadora, porque quando eu morrer, outros crerão, porque esta mensagem da igreja, daquela realidade que Jesus deixou para os seus discípulos, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então tem a missão da igreja, assistida pelo próprio Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, como Jesus fala no final, no capítulo 20 do Evangelho de João, o Espírito Santo que vai acompanhar a igreja na missão da igreja no mundo, ela é portadora desta fé. Eu, então, ao receber esta fé, porque a fé vem pelo ouvido, pelo anúncio, eu, então, a partir daquele momento, me comprometo, a partir daquele momento, a fazer essa experiência de fé e participar e partilhar com os apóstolos a mesma fé que eles nos deixaram acerca de Jesus, o Filho eterno de Deus, nascido de Maria, nosso Redentor, nosso Salvador. Então, a fé é um dado da igreja. A igreja recebeu através das testemunhas oculares, que nos dão garantia de tudo aquilo que aconteceu com Jesus. E vão reler tudo aquilo que aconteceu quando eles estavam com Jesus, será relido a partir da ressurreição. Este anúncio nos será entregue, pela igreja para que nós participemos e formemos na profissão de fé um só corpo, uma só alma, uma só boca, onde proclamamos a centralidade de Jesus Cristo, nosso Salvador. Na minha experiência pessoal, eu posso fazer essa experiência de fé para me dar forças diante das dificuldades que muitas vezes querem me colocar para baixo, às vezes um princípio de euforia, para estarmos sempre com os pés no chão, resistir, enfrentar a realidade, não nos deixarmos ser vencidos por essa realidade e enfrentarmos tudo isso sustentados por esta fé, que nos chama a vivenciar aquilo que cremos, unidos àqueles que já passaram e creram e aos apóstolos, mas também nos faz ir para o destino final, a realidade, porque enquanto caminhamos neste mundo, a nossa pátria definitiva não é aqui. Eles estão no mundo de Jesus, mas não são do mundo. Dentro disso, desta fé que nos é anunciada,
Eu gostaria de trabalhar com vocês a carta aos Hebreus. Nós vamos passo a passo fazendo esta leitura. E gostaria que vocês tivessem a oportunidade de fazer uma leitura inicial da carta aos Hebreus. Vocês podem pegar duas possibilidades de Bíblia, porque nós vamos usar estas Bíblias aqui e elas nos ajudam a ter pelo menos um texto comum. Para o nosso estudo, seria interessante, quem pudesse, que tivesse a Bíblia ecumênica, tradução ecumênica, a TEB, T-E-B, a TEB. Para as nossas leituras comuns, aí vale a Bíblia pastoral, para a gente ter uma mesma linguagem. É nessas duas Bíblias que nós vamos trabalhar toda aquela nossa compreensão que vem da carta aos Hebreus. Então, esse primeiro momento, esses primeiros 11 minutos, 12, vamos ver se a gente chega até 15, nós estamos aqui diante do texto da carta aos Hebreus, que nos interessa, para que possamos trabalhá-la. Lembrando também que é muito interessante, há várias discussões, mas nós vamos colocar a carta aos Hebreus, mais ou menos escrito lá, segundo a introdução da Bíblia pastoral, pelo ano 80. Por que essa data é importante? Primeiro, pelo ano 80, provavelmente, não vamos entrar nessa questão, nós temos já o Evangelho de Marcos, não completo, porque a parte final do Evangelho de Marcos, o capítulo 16, do versículo 9 até o fim, foi acrescentado no final do século I e início do século II. Então, nós não vamos entrar neste aspecto, mas o Evangelho de Marcos já estava escrito. Provavelmente, já a redação, se não estava escrita, já estava nos finalmente do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, que provavelmente teve sua redação final pelos anos 85, por aí, quando fechou o texto que nós temos. Pelo menos o texto crítico que nós temos. Mas não consta com o Evangelho de João, que provavelmente foi um evangelho dos anos 90. Então, nós já estamos no final do primeiro século. A carta aos Hebreus, sendo escrita pelos anos 80, nós temos algumas coisas importantes. No ano 70, os judeus entraram em guerra contra os romanos, querendo expulsar os romanos da terra de Israel, de Judá, da Judéia. Para esta guerra, os cristãos foram convidados a participar desta guerra. Só que os cristãos não quiseram entrar nesse litígio, nesta guerra. O que os cristãos fizeram? Abandonaram Jerusalém. A partir do ano 70, nós já não temos mais a comunidade cristã de Jerusalém. Os cristãos deixaram Jerusalém e foram para uma cidade lá na Transjordânia, fora do Império Romano, chamado Pela. E lá eles continuaram, a comunidade cristã de Jerusalém continuou a sua vida, a sua atividade, que era uma comunidade de tradição de Mateus, ela mantinha a tradição de Mateus, mas ligada a um judaísmo, um judaísmo relido a partir do cristianismo, que não é o caso agora de entrarmos na questão. Então a guerra, quando chegou, a guerra contra os romanos, não existiam mais cristãos em Jerusalém. Existia um rabino
fariseu chamado Yohanan ben Zakkai, que antes do golpe final que Tito fez ao entrar em Jerusalém e destruir o templo, destruir Jerusalém, parte de Jerusalém, Tito, antes de destruir, encontrou com esse Yohanan ben Zakkai, que prometeu, que pediu a Tito, né, a possibilidade de Tito, ao entrar em Jerusalém, poupassem os fariseus. Embora ele seja um fariseu, alguns dizem até de tradição sacerdotal, mas era um fariseu, né? Yohanan ben Zakkai, provavelmente fariseu. Quando Tito entra em Jerusalém e destrói o templo, nenhum fariseu morre. Vai ser a única vertente do judaísmo que vai sobreviver. Todos os outros serão mortos, desde as crianças até os idosos. Serão eliminados por Tito, né? Crianças, velhos, todos morrem, sacerdotes, né? Os sumos sacerdotes, os escribas, né? Alguns escribas, né, ligados ao sumo sacerdote, como também os saduceus, fica somente os fariseus, que recebem de Tito a possibilidade de ir a uma cidade chamada Iâmnia, no Império Romano, e ali eles pudessem continuar a propagar a Torá, a lei, né, e continuar o culto judaico, agora não mais no templo, porque o templo havia sido destruído. Jesus vem apresentado aqui na carta aos Hebreus como sumo sacerdote, fazendo referência ao antigo sacerdócio. Mas isso nós vamos ver aos poucos na nossa caminhada. Eu peço então a vocês que nosso segundo encontro, nós possamos já ter lido a carta aos Hebreus, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Peguem na sua Bíblia pastoral, é uma Bíblia que tem um grande valor pelas suas notas explicativas, mas também pela sua introdução. Ou peguem a sua Bíblia TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. E nós teremos assim possibilidade de poder refletir um pouco sobre esta carta aos Hebreus. Nós teremos outros cursos que vamos apresentar, né? Este é o carro introdutório. Nós teremos o curso sobre os profetas menores, vamos fazer aos poucos, né? Um por um, capítulo por capítulo, versículo por versículo, fazendo a nossa leitura, tentando entender o que está acontecendo ali. Nós vamos ter também uma introdução ao livro dos Salmos, né? Salmo por salmo, versículo por versículo, para a gente entender o contexto histórico e também daquilo que foi escrito, né? Então, estas são as nossas propostas de reflexão, né, nesse tempo onde muitas pessoas não estão podendo sair de casa, mas podem meditar um pouco sobre a nossa fé, para nos criar essa resistência para enfrentar esses momentos difíceis. Então, esses nossos encontros serão diários, cada dia nós vamos ter lá, né, a nossa reflexão. E algumas perguntas que eu vou fazer, vou colocar lá no site da paróquia. Depois vocês vão ter o site da paróquia, onde é mais para fazer uma reflexão pessoal sobre aqueles temas que nós vemos desenvolver nessas leituras. No nosso caso aqui, a carta aos Hebreus. Vamos então agradecer a Deus fazendo a nossa oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esta é a oração que Jesus nos ensinou. E em Mateus, ele até acrescenta no final do Pai Nosso: se você perdoar o seu irmão, Deus te dará o perdão. Mas se você não perdoar o seu irmão, nem tampouco Deus te dará o perdão. A relação do perdão divino tem relação com o perdão do próximo, do outro. Não cabe aqui aquela expressão que as pessoas de vez em quando fazem depois do Pai Nosso, que provavelmente não é bíblica. Quando diz: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta se chama doxologia. Esta doxologia, que alguns colocaram depois do Pai Nosso, não faz parte do texto de Mateus. Não é um texto cuja origem é o evangelista. Às vezes você pergunta até que ponto aquilo que foi acrescentado é inspirado ou não. Eu acredito que nós tentamos resgatar aquilo que realmente faz parte do texto e aquilo que foi acrescentado por um copista. Quando você pega um código antigo que foi encontrado lá no Sinai, e hoje está lá no Museu Britânico, chama Código Sinaítico. Quando você lê o Pai Nosso de Mateus, tem uma notinha lá, um asteriscozinho lá, uma notinha, onde, o autor coloca: vosso é o reino, o poder e a glória, mas não no texto, mas numa nota lateral. Nós sabemos que o Código Sinaítico é oriental. Provavelmente ele pegou esta doxologia, que era litúrgica, e colocou no canto, lá numa nota marginal, mas não dentro do texto. Ele não teve essa coragem de colocar no texto, colocou marginal. Veio de duas tradições. A primeira, uma tradição que é anterior à própria carta aos Hebreus. Um documento, que não é um documento, é um catecismo da Igreja da Síria, ou de Antioquia, mas é tudo mesmo, capital e interior, da Igreja da Síria. Esse documento da Igreja da Síria, chamado Didaqué, que chamava Doutrina dos 12 Apóstolos, era um catecismo àqueles que pediam a entrada na igreja. Então, quando tem a parte litúrgica, ensina o Pai Nosso, embaixo eles dizem: vosso é o reino, o poder e a glória, mas não de Mateus, mas do catecismo. Esse catecismo depois foi absorvido num livro oriental também, de tradição siríaca, oriental, que é a tradição apostólica, que é ligado às constituições apostólicas, as constituições apostólicas, que é um livro também que traz este elemento. Mas um copista, porque naquele tempo não tinha Gutenberg, tudo era feito à mão, a Bíblia era toda passada à mão. Um copista, provavelmente pegando essa tradição oriental, esse copista da tradição latina, transmitindo ao latim a Sagrada Escritura, pegou desse texto, pegou desse texto sinaítico e colocou, após o Pai Nosso, essa doxologia que não era do texto, mas foi colocado à margem. Isso aconteceu no século VII. E essa família textual do século VII depois foi copiada no século IX. Então foi a partir destas tradições que aquilo que era marginal, vosso é o reino, o poder e a glória, foi colocada dentro do texto. Mas isso não era o texto inspirado.
Isto é um acréscimo litúrgico que foi colocado. Então nós temos que ter atenção a essas coisas. Mas nós vamos fazer essa caminhada. Desculpa vocês, acho que eu delonguei um pouco, mas a partir do próximo encontro nós vamos trabalhar a carta aos Hebreus. E vamos lá, do capítulo 1, primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 4. 4 versículos. Procure memorizar, procure visualizar, procure ver as constituições da escrita, da frase, e depois nós vamos trabalhar. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção.